ao estudo da composição química e, para tanto, resolvemos utilizar o extrato etanólico total, porque a alcoolatura é a forma como a planta é utilizada na China. Então, esse extrato etanólico total, nós trabalhamos de duas formas diferentes. Uma forma nós fizemos a extração líquido-líquido e na outra nós fizemos o estudo do extrato etanólico total direto por cromatografia contracorrente. E em ambos os casos obtivemos a presença de substâncias puras. No caso da extração líquido-líquido, quando fizemos a coluna cromatografia em coluna do extrato, da partição em extrato de etila, obtivemos uma composição altíssima de um precipitado que foi avaliado como uma substância pura, e na cromatografia contracorrente, na junção 2 da cromatografia contracorrente, nós obtivemos uma quantidade bastante elevada de uma substância pura também, que nesse caso foi um flavonoide. O precipitado, que apareceu em grande quantidade quando se trabalhava com a fração em aceto de etila, foi identificado como ácido ursólico. Para essa substância, então, fizemos o HPLC, que pode ser visto aqui no quadro A. Esse HPLC da substância pura. A substância pura nos permitiu, então, a fabricação de um gráfico onde fizemos uma curva de calibração. E essa curva de calibração, então, permitiu que a gente quantificasse o extrato etanólico total, a partição em hexano de clorometano, acetato de etila, N-butanol e o chá da planta com relação à presença de ácido ursólico. Então aqui em B nós temos o etanólico total, em C o hexano, em D de clorometano, em E o acetato de etila, em F o N-butanol e em G o chá. E o N-butanol e o chá nós observamos uma ausência do ácido ursólico que pode ser quantificado positivamente no extrato etanólico total e nas partições hexano, de clorometano e acetato de etila, e a maior quantidade apareceu tanto no etanólico total quanto na partição de clorometano, apesar do mesmo ter sido precipitado quando se trabalhava com a partição em acetato de etila. Quando se vai fazer o estudo de um extrato de uma planta por cromatografia contracorrente, o primeiro passo, que também é um passo muito importante, é a escolha do sistema de solventes. Para se escolher o sistema de solvente adequado, se faz através de tentativas onde se faz a diluição do extrato em vários sistemas de solvente e cromatografias em camada fina, onde há a aplicação da fase superior e da fase inferior do mesmo, para se observar a distribuição das substâncias nas duas fases. A composição que mostrar a melhor distribuição de substâncias entre as duas fases é então a composição escolhida. Então, para o trabalho com a Eulscholtze ciliata, resolvemos inicialmente testar o clássico sistema de solventes composto por hexano, acetato de etila, metanol e água, e iniciamos o mesmo com a concentração de 1 para 1 para 1 para 1, que é essa primeira figura aqui que mostra essa placa, onde a gente vê uma separação de poucos constituintes que se assemelham nas duas fases. Fizemos algumas modificações e podemos observar que a composição de 4 para 6 para 5 para 5 foi a composição que mostrou uma melhor distribuição dos componentes nas duas fases e foi então a composição escolhida para a análise dessa planta. Fizemos então a análise da Eulscholtze ciliata com esta composição de hexano, acetato de etila, metanol, água, 4 para 6 para 5 para 5. Fizemos uma corrida no aparelho de contracorrente e obtenção de 80 frações. As 80 frações foram então cromatografadas e essas frações aqui que estão marcadas com vermelho, nós podemos ver essa quantidade grande dessa mancha, que aqui a gente não consegue ver a cor, mas quando a placa foi revelada com ácido sulfúrico, essas manchas se mostraram bem amareladas e essas frações foram então reunidas e a substância foi caracterizada como sendo oroxilina A, que é um flavonoide, que foi a substância isolada com uma passagem apenas pela metodologia do contracorrente. Na obtenção dos espectros para a oroxilina A, tanto o espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio quanto o espectro de ressonância magnética nuclear de carbono 13 apresentaram-se bastante limpos e bastante fáceis e puros. Dessa forma, então, conseguimos chegar a duas possibilidades, que seriam oxalina A e vulgonina, diferenciando aqui apenas a posição da metoxila, ou na posição
6 ou na posição 8 do anel A do flavonoide, e quando fizemos então uma fitoquímica comparada, podemos observar que se tratava da oroxilina A, uma vez que mudando a metoxila para a posição 8, o que nós obteríamos como resposta seria totalmente diferente do que a gente observava no nosso espectro. Então, a oroxilina A foi a substância que foi identificada sendo retirada do extrato etanólico total da planta. Em relação à